Um dos mais eficientes fornecedores de ideias gregas sobre demônios foi o Filo, o judeu. Judeu educado em Alexandria, no início do primeiro século da era cristã, e um autor prolífico, ele tinha as condições admiráveis para fazer isso. Refletindo a passagem do Simpósio, de Platão, citada anteriormente, Filo também descreve embaixadores etéreos, ou construtores de pontes espirituais, constantemente ocupados em viagens entre Deus e os humanos. Suas embaixadas podem ser úteis ou maléficas, embora, segundo Filo, os malévolos também vivem sob o controle de Deus e agem como punidores. No final das contas, prestativos. Essa modificação dos extensos poderes dos demônios ajudaria judeus e cristãos também a aceitar e até encorajar a crença nos serviços dos demônios como iluminadores dos erros. O neoplatônico Plotino junto a seu pupilo Porfírio e o reputado antagonista deste, o Jâmblico de Calcis, foram igualmente essenciais à transmissão de bons e maus daimon até o fim da antiguidade. A suscetibilidade dos daimon às paixões era também, segundo Plotino, quase uma garantia de que esses seres podiam agir de forma irracional e, portanto, perversa, já que, para Plotino, o bem só podia vir da razão. Ele também acreditava que cada homem tinha um daimon pessoal. Uma das maiores fortes exposições de uma visão neoplatônica sobre daimon de que temos conhecimento advém do famoso conflito entre Porfírio e Jâmblico. E mais importante para essa discussão, é também relevante esse conflito uma tentativa não cristã, instrutiva de demonizar a magia, além de uma insistência na religião certa. O antagonismo exprimido entre Porfírio e Jâmblico originou-se de um profundo desacordo quanto aos poderes e aos direitos dos teurgistas contemporâneos. As diferenças entre os dois expressam-se com certo nível de detalhes na Carta a Nebo, de Porfírio, e em De Mysteris, atribuído sensatamente a Jâmblico. A primeira se perdeu e pode ser reconstruída só por meio da Preparatio Evangelica de Eusébio, A Cidade de Deus, de Santo Agostinho, e de Mysteris. Por isso, é difícil distinguir as verdadeiras opiniões de Porfírio daquelas relatadas por seus críticos. A obra de Mysteris sobrevive intacta, porém, ainda que apenas em manuscritos do século XV, um dos quais foi corrigido e traduzido pelo grande platônico Marcílio Ficino. E é uma fonte de profunda importância para esse assunto, e merece ser tratada com mais seriedade do que lhe é atribuída. Santo Agostinho tornaria-se extremamente interessado nas visões de Porfírio sobre os poderes demoníacos e na possível influência dos demônios perversos na teurgia mágica e nos tipos duvidosos de milagres. É essencial termos uma certa compreensão do papel dos demônios neste conflito para avaliarmos plenamente o processo de demonizar a magia no fim da antiguidade. O sistema religioso conhecido como teurgia aparentemente se originou das atividades de um Juliano, o Caldeu, e o seu filho, que também se chamava Juliano, que praticava durante o reinado do imperador Marco Aurélio, isso entre 161 e 180 já da Era Comum. A teurgia apresentava certas características em comum com a magia greco-egípcia dos papiros, e alguns dos princípios em que se baseava podem ser encontrados nos extraordinariamente difíceis e hoje fragmentários oráculos caldeus. Os teurgistas alegavam ser capazes de governar e direcionar os poderes sobrenaturais sobre a terra, mas apenas com a finalidade de purificar as almas humanas, atraindo-as para o divino, ou Deus, e subordinando-as à vontade divina. Supostamente, a teurgia intensificava a presença na Terra de seres superiores por meio da realização de rituais especificamente designados. Certamente, Jâmblico e seus seguidores sentiam que isso era o oposto da feitiçaria, que buscava submeter os poderes sobrenaturais aos humanos. O conflito entre Porfírio e Jâmblico revolvia em torno de uma distinção entre a religião certa e a magia, ainda em voga hoje em dia. De acordo com essa distinção, o homem religioso pode ser descrito como aquele que oferece humilde submissão à divindade, na esperança de sua assistência. O mago, por outro lado,
tenta forçar os poderes superiores a fazer o que ele quer e evitar o que ele teme. Os teurgistas afirmavam obter sucesso por meio das artes da adivinhação, mas se envolviam de um modo geral numa excepcionalmente vasta gama de atividades. Estas incluíam invocar os deuses para ajudar o homem por meio de peões rolando, e de acordo com o livro 3 de Mysteries, do Jâmblico, traziam encantos, transes estáticos e sonhos, frenesi e danças, acompanhadas de flauta, símbolos e tamborins. Consulta a oráculos, interpretação das entranhas de animais sacrificados e dos sons e voos dos pássaros, a invocação de visões sobre superfícies refletoras, como espelhos ou poças de água, conjuração com assinaturas ou sinais mânticos, ou ainda varinhas, adivinhação do futuro por meio de pedregulhos ou grãos espalhados, ou os movimentos e disposições das estrelas. As técnicas dos teurgistas podem ser divididas em duas categorias principais: aquelas que dependiam basicamente do uso de símbolos, vegetais, animais ou minerais, e as que empregavam um médium em transe. Dentro das práticas teúrgicas, havia ecos das práticas mágicas contemporâneas e desencorajadas. Por exemplo, o rito específico e marcante transmitido por meio dos oráculos caldeus, em que o corpo do neófita é simbolicamente enterrado para que a alma seja liberta, era em certos elementos externos, muito parecido com o rito usado pelos necromantes modernos. O emprego de símbolos, caracteres, plantas e animais simpáticos como meio de invocação é padrão na matéria mágica greco-egípcia, como, por exemplo, o que está contido no famoso papiro mágico de Paris. Os objetivos dos teurgistas, porém, segundo seus defensores, eram totalmente diferentes daqueles dos necromantes e magos. Essas aparentes emulações podem ter sido parte, na verdade, de um esforço determinado para deixar bem claras as distinções. Mesmo assim, elas continuam sendo um ritual conhecido e emocionalmente carregado. Esse objetivo também pode explicar o gosto específico dos teurgistas pelo uso de estátuas animadas quando consultavam os oráculos. Uma imagem animada era um modo peculiarmente poderoso de chamar a atenção, e a ideia da imagem oracular tinha alguns devotos distintos. O imperador Nero, por exemplo, guardava uma consigo para alertá-lo das conspirações. Os cristãos poderiam zombar inicialmente, mas com o tempo também passariam a reconhecer o poder ritual das imagens, devidamente adaptadas como vemos até hoje. O conceito do daimon grego, completo com a sua ambivalência, e o problema da localização e da natureza daqueles daimon, com os quais os teurgistas trabalhavam, eram e são cruciais para os passos que pretendemos seguir aqui. São cruciais tanto para a nossa compreensão geral das mudanças de visão dos daimon, quanto à apreciação particular das lutas por poder que surgem entre os sistemas religiosos emergentes e que devem envolver decisões acerca de magia. Os espíritos conjurados pelos teurgistas eram bons ou maus? Ajudavam a religião certa ou a magia errada? Porfírio duvidava do valor religioso e, na verdade, da eficácia da teurgia, e os seus elementos de contemporização com a magia tornavam o movimento duplamente vulnerável a críticas. As práticas teúrgicas podiam depender, argumentava Porfírio, de pouco mais do que truques de ilusão e falsidade. Portanto, dos daimon de má índole, propensos à enganação. Santo Agostinho nos dá um relato claro e solidário do argumento de Porfírio na Cidade de Deus. Então ele cita Porfírio dizendo que Porfírio deixa claro que isso é obra de espíritos. Os espíritos são fraudulentos. Quanto à sua visão de que é por meio do uso de ervas, pedras, animais, certos sons e palavras particulares, desenhos, representações plásticas e até pela observação de determinados movimentos planetários na abóbada celeste, que os homens criam na Terra poderes capazes de realizar todo esse tipo de resultado. Tudo isso tem a ver com aqueles mesmos demônios que pregam peças nas almas sujeitas a eles e encenam para si próprios como se fosse uma deliciosa iguaria, comédias de erros humanos. Aqui fecha a citação. Porfírio e Agostinho acreditam plenamente na existência dos daimon, mas aqui esses já assumiram aquelas formas desviadas e finalmente hostis que o cristianismo posteriormente lhes atribuía, e que os cristãos do fim da antiguidade também associariam com a magia que deve ser condenada. Jâmblico, porém, tinha outra opinião. Os daimon de Jâmblico são mensageiros divinos, como os de Platão, mensageiros voando pelo ar e convertendo energia divina em formas que os humanos possam compreender e usar.
há tipos bons e maus de daimones. Os segundos são maus, menos por causa da sua suscetibilidade às paixões do que por serem contaminados por elas quando descem ao mundo material. Nessas circunstâncias, podem realmente causar danos físicos ao homem, afligindo com doenças e amarrando-o à terra e à morte. Mas porque essas obras são boas, os teurgistas devem usar apenas os bons daimones, pensa Jâmblico. Esses bons daimon sempre demonstrarão sua bondade, respondendo aos pedidos dos seres humanos mais purificados e agindo assim, anulando os esforços dos daimones maus e os seus assistentes humanos impuros. Aqui, a divisão grega entre daimons bons e maus é crucial para entendermos a distinção entre a teurgia, que era aceitável, a teurgia aceitável e a magia não aceitável. Tanto para Porfírio quanto para Jâmblico, as marcas do inaceitável no exercício sobrenatural e da magia e dos demônios malignos parecem ser três: infligir experiências consideradas desagradáveis, como por exemplo, doença, evidências de comportamento humano falso ou inapropriado e artifício excessivamente apegado ao mundo material. Os dois só divergem quanto a serem as obras dos teurgistas marcadas dessa forma ou não. Podemos notar que a ideia do oculto não paira de maneira ostensiva aqui. Os teurgistas têm segredos, é verdade, mas isso porque, segundo Jâmblico, eles precisavam se manter afastados dos indignos. A impureza da vida, talvez associada à doença, e a crueza ofensiva no ritual, mas não o segredo, são os elementos que mais separam os magos condenáveis dos aceitáveis. A teurgia era obviamente popular, muito difundida e duradoura. Jâmblico pode ter tido mais seguidores do que Plotino, e havia um precedente animador para a posterior contemporização cristã na amizade que a teurgia demonstrava com relação às formas mais amenas de magia. Assim, olhando um pouco para o futuro, se a teurgia usava os procedimentos da magia vulgar basicamente com um fim religioso, como afirmaria Jâmblico, alguns cristãos tentariam fazer o mesmo quanto a alguns dos procedimentos da teurgia, modificando tentativas de condená-la ou condenar suas obras. Proclo, o patriarca cristão de Constantinopla, passou a aprovar muitas das atividades e afirmações da teurgia, assim como fizeram outros cristãos, como o filósofo Sinésio de Cirene. É possível que o interesse de Santo Agostinho pela teurgia tenha sido despertado por um desejo semelhante de encontrar um caminho intermediário. Alguns aspectos da teurgia eram claramente atraentes ao sistema mais novo, o que era compreensível. Os teurgistas preocupavam-se, por exemplo, com a salvação da alma de um indivíduo, assim como os pastores cristãos, e os exercícios rituais dos teurgistas. Além disso, eram elaborados para atender às necessidades de cada pessoa. Por isso mesmo, eram exigidas habilidades diagnósticas de alta ordem no oficiante e grande capacidade no neófito. Capacidades puramente racionais e contemplativas não eram tão importantes quanto nas escolas filosóficas pagãs, uma expansão do caminho até o divino que oferecia claras vantagens aos cristãos. Além disso, os elementos familiares da vida sacramental da Igreja cristã, tais como os símbolos nos rituais de purificação, já estavam presentes na teurgia. Alguns cristãos, portanto, acharão os objetivos das atividades dos teurgistas muito menos demoníacos do que aqueles das religiões de mistérios, como Jâmblico e seus ritos menos objetáveis que os ritos do culto a Ísis, por exemplo. Esse tipo de descoberta afetaria o uso do conceito dos daimon gregos de maneira complexas.